A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco, temporada Tempo de Recomeçar, está no ar. E é claro que esse mês de março é um mês especialíssimo para nós. Alguns de vocês não sabem, mas nós fizemos em 2015 uma pesquisa muito interessante lá na Bienal do Livro. E o que é que nós descobrimos nesta pesquisa? Que mais de 80% dos ouvintes da Rádio da Fraternidade são mulheres. Nós fizemos até um evento lá no Antônio Calado, no Espaço Cultural Antônio Calado, onde nós pudemos presentear essas nossas ouvintes e amigas com o show do Carlinhos Conceição. Mas agora nós não estamos em tempo de fazer shows. Estamos em tempo de distanciamento social. E a Rádio da Fraternidade faz 50 anos agora em 2021. E claro que nós estamos com o nosso coração apertado de não poder nos vermos, nos abraçarmos, mas estamos aproveitando não só para homenagear todos os programadores que fazem o sucesso e a longevidade da rádio nesses 50 anos, mas em especial no mês de março nós estamos conversando com mulheres que fazem esses programas acontecerem. Só que não são apenas mulheres programadoras que estão aqui construindo a rádio, escrevendo a história da rádio. Nós temos também nas técnicas, nas redes sociais, no administrativo, no jornalismo, no atendimento, um número imenso de mulheres. E como não podemos chamar todas, nós resolvemos escolher uma, que eu acho que a voz feminina da Rádio Rio de Janeiro pode ser destacada na voz desta mulher. Vocês vão ver quem é essa criatura que está aqui especialmente homenageando as mulheres da Rádio Rio de Janeiro daqui a pouco, porque agora, mais uma vez, homenageando o talento das mulheres, nós vamos ouvir a nossa queridíssima e talentosa Ana Cláudia Bittencourt com a canção Amigo de Luz, do álbum que leva também esse nome. Vamos ouvir e nos deliciar com essa voz lindíssima desta mulher cantora. Se você está só, saiba que há alguém por ti. Esse alguém não tem hora, ele vem, não vai embora. Se você está só, saiba que há alguém por ti. Esse alguém não tem hora, ele vem, não vai embora. É seu anjo guardião
está só, saiba que há alguém por ti. Esse alguém não tem hora, ele vem, não vai embora. É seu anjo guardião, seu amigo de luz. Pode ser um ancião ou uma bela senhora, não importa a sua feição, sua ajuda vem agora pra sentir sua presença. Ora, ora. Áurea, meu anjo, amiga que guia meus passos, minha voz, a você que é toda luz, ofereço todo o meu amor. Confia em Deus, confia, confia em Deus, confia, confia em Deus, confia, confia em A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. É linda a voz da Ana Cláudia, né? Se a gente bota o CD da Ana Cláudia para tocar, a gente fica o dia inteiro escutando e nunca enjoa. Mas nós queremos conversar com as pessoas que fazem a rádio acontecer. E esta mulher que nós convidamos para esse bate-papo na tarde de hoje está aqui porque na última segunda-feira, dia 8, se comemora internacionalmente o Dia da Mulher. É o Dia Internacional da Mulher. A gente brinca e diz que o Dia da Mulher é todo dia. Porque se não fôssemos nós, os homens não estariam aqui, porque somos nós que temos os filhos, somos nós que amamentamos, que trocamos fraldas, que cozinhamos o papá, que educamos, que puxamos a olheira, que fazemos o dever de casa, que vamos à reunião da escola, que estamos agora aprendendo, aquelas que não sabiam, a mexer nos links, no telefone, na frente do PC, no notebook, porque as crianças estão em casa tendo aula online. Então a mulher sempre trabalha e trabalha muito. E na Rádio Rio de Janeiro não é diferente. E não pensem que na época em que a rádio surgiu lá há 50 anos atrás com Geraldo de Aquino, que não tinham mulheres na rádio, não, porque tinham, tá? Só que agora o número das mulheres atuando em todos os lugares no mundo inteiro aumentou. E a rádio tem uma mulher que tem uma voz extraordinária. A gente diz que tem inveja, é feio, né? Mas eu não tenho o menor pudor de dizer que eu tenho muita inveja da voz dessa mulher. Com vocês, a nossa queridíssima Vânia Barbosa, querida, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, agora eu fiquei assim, entendeu? Eu tô ruborizada. Obrigada, desde já, pelo convite para participar desse programa Movimento Espírita em Foco. É uma honra estar aqui. E representando, aí já tem um peso maior, todas as meninas da rádio, todas as mulheres da rádio. Isso aí. As que vieram antes de mim e todas as que estão aqui. E as que ainda virão, né? Isso. Exatamente, que é um movimento constante. É um movimento constante. E Vânia, como eu já falei, vocês estão constatando agora, dessa voz maravilhosa. A Vânia, como todas as pessoas que por aqui passaram, homens ou mulheres,
ela também tem uma história. Um dos objetivos dessa temporada Tempo de Recomeçar é contar essas histórias. Todo mundo que chega a esse microfone conta como foi que conheceu a rádio, como chegou à Rádio Rio de Janeiro. E Vânia também tem sua história que nós vamos ouvir agora. E aí, Vânia? Tem muita história. Como foi que Vânia conheceu e chegou à Rádio Rio de Janeiro? Olha, eu cheguei à Rádio Rio de Janeiro, eu ouvi falar na Rádio Rio de Janeiro quando eu estava num curso de locução lá na URCA. E para começar o curso de locução foi uma coisa muito engraçada, porque eu gosto de rádio desde pequena. Eu costumo falar que quando eu nasci fizeram rádio transfusão em mim. Porque minha avó ouvia rádio, era a Rádio Nacional. E todos aqueles programas que tinham na Rádio Nacional com pessoas que eu acabei conhecendo aqui, como o caso do Luiz Vieira. E outros tantos comunicadores antigos, cantoras, grandes cantoras do rádio. Então vovó ouvia, praticamente eu ouvia também. E todos os programas que tinham. E aí, mas eu queria muito trabalhar em rádio, eu dizia isso, quando eu crescer eu quero fazer isso daí. Eu vou, tá bom. E antigamente existia um preconceito muito grande sobre mulheres, principalmente, que fossem para a vida artística. Eu dizia assim, eu quero fazer rádio, eu quero ser cantora e quero ser apresentadora. Eu era por aí. Tinha uma igreja lá perto de onde eu morava, a Igreja Nossa Senhora Quirupita, que eu sou de São Paulo, que tinha um programa na TV Tupi, que era um programa das bonecas vivas, e me mandaram para lá. Obviamente que eu fiquei contente, né? E aí eu me lembro que o Ayrton Perlingeiro falou assim um dia pra mim, você gosta de falar? Eu digo, adoro. E aí ele falou, você quer falar alguma coisa? Eu digo, quero. Tem uma poesia? Tenho. Eu falei assim, mas... Aí ele falou assim, sabe aquela câmera ali? O pessoal vai te ver. Eu falei, sério? E aí eu comecei, acho que foi por aí que começou. E eu tinha um gosto muito grande de poder falar coisas. Ele perguntou sobre a igreja, no caso, na época, perguntou o que era ser uma boneca viva, representando a igreja ali, que era um bando de meninas, e eu também fazia parte de uma delas. E aí a Tupi, eu me lembro que me chamou, claro, chamou a mamãe e falou assim, essa menina podia apresentar um programa aqui. Mamãe, pelo amor de Deus, aquela coisa. Então eu fiquei com esse desejo, a partir dos 4, 5 anos de idade, eu já tinha esse desejo muito grande. Mas as coisas não aconteciam. Então eu fui trabalhando, fui crescendo, estudando, e aí eu ficava assim, puxa vida, eu não posso fazer o que eu gosto, o que eu vou fazer? E eu falei assim, bom, então eu vou atuar na parte de arte, de desenho, de repente, publicidade é uma coisa que gosto. E aí um belo dia eu comecei a trabalhar, obviamente, trabalhei num banco, no Bradesco, foi meu primeiro trabalho. E aí no Bradesco eu dizia assim, um dia eu vou fazer a publicidade desse banco. Aconteceu do Bradesco, tem aquela turma que vai e vem, né? Vamos mandar uma leva embora. Foi essa leva embora. E eu fui embora naquela leva. E aí eu fui com um amigo da nossa família, numa sala, numa reunião, perto do Mosteiro de São Bento, e tinha lá uma pessoa que falou assim, você gostaria de trabalhar em quê? Publicidade? Eu falei, publicidade. E aí eu fui trabalhar numa agência que tinha conta do Bradesco, olha só. E aí, enfim, entrei lá como auxiliar de tráfego publicitário, aí com o tempo me passaram para a redação, porque teve um dia que eu fiz um movimento engraçado, mandaram uma pessoa embora, e eu me senti muito dolorida com aquilo e escrevi uma crônica, botei na gaveta. E assim foi o meu acesso para a redação. E aí chegou isso nas mãos do dono da empresa, do presidente, que era Mauro Salles. Nossa, muito bom esse artigo. Quem escreveu isso? Aí o pessoal, foi Antônio Torres, foi fulano. Alguém falou assim, não. Eu acho que isso veio de lá do tráfego. E eu falei assim, cadê meu papel que estava aqui, que eu escondi com tanto... Eu escondi porque eu fiz, na verdade, um desabafo muito chateada com aquela demissão de um amigo cujo filho ia nascer no dia seguinte. E assim me chamaram para a redação. Você escreve bem, garota, passa para cá. E aí foi assim, fui galgando esse espaço, mas sempre com uma questão de rádio adormecida no coração. E aí veio participação para gravar comercial, gravar pequenas vinhetas, mas tudo ali assim, para demonstração. Passou o tempo. E aí, da publicidade, eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, mas nesse meio do caminho entre publicidade e assessoria de imprensa, eu fazia já redação publicitária, fazia curso de letras, eu vi um anúncio no jornal, seja locutor, se você tem boa voz, a mamãe, não, você não vai. E aí foi uma confusão tão grande, e aí trabalhava numa agência de publicidade, na Target, um belo dia também a Target mandou uma turma embora, e eu vi um anúncio, você vai chorar de rir, ovo de Páscoa, aprenda a fazer ovo de Páscoa. Eu falei, eu tenho que aprender a fazer um negócio porque eu quero fazer o curso de locução. E assim foi a minha entrada. Eu fui, fiz a inscrição, não tinha dinheiro na época para pagar um curso de locução, chorei muito, chorei horrores. A mamãe, você não vai fazer esse curso.
Não quero você metida em coisas de rádio, eu já lhe disse desde pequena. E aí eu falei assim, o que eu faço agora? Não tinha dinheiro para pagar o curso. E aí via a dona do curso falando assim, puxa vida, chegou a Páscoa, eu tenho 7 filhos, não tenho dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Eu falei assim, eu acho que eu tenho a solução. Aí ela falou, como assim? Eu falei assim, eu poderia pagar minha matrícula com ovo de Páscoa? Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Mas eu tenho muitos filhos, tenho 7. Eu falei, eu faço 14. E assim foi, comecei a estudar com Luiz Bocão de Holanda. E aí ele foi a primeira pessoa a me falar de Rádio Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu gosto do seu trabalho, da sua voz. Mas em seguida eu sofri um acidente muito sério. Eu quase perdi a visão, eu fiquei com 20% de visão. Porque nessa aula de locução eu levava os exercícios para casa para fazer e eu não tinha gravador. Não tinha nada de som em casa que me possibilitasse fazer aquilo que eu sonhava, mas que de certa forma não poderia pela família. E aí eu pedi um gravador emprestado para ouvir uma fita de locução que deu muito certo, passei naquela etapa do curso, e aí me acidentei com um líquido para limpar cabeçote de gravador, e aí parou tudo. Mas o professor falou assim, olha só, eu gosto tanto do seu jeito de falar, acho que você tem talento para locução, que eu vou fazer o seguinte, você vem aqui para o curso, você não precisa ler não, porque eu fiquei com 20% de visão, não lia nenhum texto. Você vem aqui, eu falo, você repete. Tudo bem? Vamos combinar assim? Aí eu ganhei o curso, tá? Eu paguei uma parte, ganhei o curso de locução e ele sempre falava nisso. Rádio Rio de Janeiro, tem lá um coronel. A Rádio Rio de Janeiro tem um coronel. Eu ficava assim, sempre ficou essa coisa. Bom, passou. Eu me dediquei 2 anos e meio a um tratamento. Fiz a formação. Quando melhorei, passei a dar aulas de interpretação de texto nesse curso. Mas a coisa não, sabe, e ficava sempre adormecida. E aí eu entrei para uma assessoria de imprensa. Entrei na assessoria de imprensa e conheci a Ana Lúcia Bizinovo, fui conhecendo pessoas. E aí, dali eu passei para a Rádio Manchete como vendedora de anúncios, na parte de publicidade, porque eu queria, na verdade, ficar perto do microfone. Eu sempre tinha uma situação que me colocava no microfone, mas não como profissional. Eu falei assim, não, eu tenho que chegar. E aí veio uma vaga na Manchete, que não era para locução, era para uma pessoa que pudesse fazer contato publicitário. Eu não achava muito legal, porque eu acho que eu conseguia vender mais pela voz, eu achava. Não por ir em algum lugar. Mas fiquei lá um tempo e um dia apareceu um teste de voz lá dentro. Aí, várias meninas fazendo teste para FM, e aí o Joãozinho lá da técnica falou assim, você gosta de locução, tu não quer gravar grava um piloto aí, grava aí, senta aí, grava aí. E gravei, meio temerosa, e alguém falou assim, o que é essa voz? É da Vânia, aquela menina lá do atendimento. Peraí, chama pra cá. Não aconteceu dessa vez também, foi muito difícil. Eu posso dizer pra você, Cláudia, pra resumir, que eu tive esse desejo aos 4 anos, eu consegui entrar no rádio com 40 para fazer locução. Foi tanto caminho, e eu ia igual uma água, sabe? Percorrendo um, percorrendo o outro. Mamãe, pelo amor de Deus, eu não acredito. Eu digo, mamãe, pelo amor de Deus, agora eu quero. E aí foi assim um processo interessante, porque tinha uma locutora da FM, da Manchete, que falou assim, tem uma rádio que ela está recrutando pessoas e não me interessa aí, eu quero ficar aqui na Manchete, vou botar seu nome lá na fita. E você leva seus trabalhos lá. Porque aí o que eu fazia? Eu vendia os anúncios da rádio junto com os meus colegas, eram 3 vendedores, né? De toda a programação da Manchete. E aí eu tinha muita facilidade de escrever, então o que eu fazia? Eu saía com os meus colegas, eu não sabia vender muito bem, porque esse negócio de bater na porta, se alguém falar tá caro, eu não consigo dizer outra coisa. Mas os meus colegas tinham argumento, tem isso, tem aquilo, te dou tanto de bonificação, meio eu ficava no texto, eu falei assim, não, deixa que eu escrevo. Aí eu ouvia a história da pessoa, escrevia o texto, chegava lá, gravava um piloto no escuro, quer dizer, se a pessoa não aceitar, tudo bem, e aí vendia, eu comecei a vender através da voz. E aí é que foi que a coisa aconteceu. Eu fiquei um tempo, gravava, tinha um anunciante aqui da Ilha do Governador que foi um sucesso muito grande, porque era uma loja, uma casa de comida nordestina, que era aqui pertinho. Não tem mais essa casa. E aí eu me lembro que eu fiz o texto para o meu colega Azília, e ele falou, aí eu fiz o texto dizendo... sua refeição na casa tal é assim assado, mas eu falei assim, esse negócio é tão chato, uma casa nordestina tem que ter uma voz nordestina, né? A pessoa, isso mesmo, vamos embora, gravei um outro piloto.
E aí foi um boom tão grande que a rádio começou a me ver como assim, essa menina tem um jeito para locução. A coisa partiu muito daí. Só que a Manchete também, um belo dia também, as pessoas foram mandadas embora, e aí eu pensei, vou investir em rádio. Então, quando eu saí da Manchete, o meu chefe não queria que eu saísse também da parte de vendas, que ele dizia que eu vendia muito bem, mas eu acho que eu vendia mais com a voz, e eu fui nessa rádio que estava precisando de gente, que é Estácio. E lá é que eu posso dizer que foi a minha boa formação de rádio, foi ali na prática. Porque eles me deram um programa, Cláudia, era uma loucura, de 7 da manhã, meio-dia. Isso era muito doido. Eu falei assim, mas como assim? Então eu acho que eu aprendi a fazer ali, e eu falei assim, bom, eu tenho voz, mas a minha dificuldade era dizer bom dia às 7 da manhã. Eu não conseguia dizer bom dia. Eu falava um bom dia que era de FM. Aí o dono da rádio falou assim, minha filha, tua voz até é bonita, mas esse bom dia seu é um bom dia para dormir. Eu quero um bom dia, que a comunidade diga bom dia. E fui aprendendo com as pessoas da rádio. Naquela rádio tinha gente da Nacional, tinha gente da Metropolitana, eram vários radialistas ali, e aquilo era um projeto piloto daquela Rádio Estácio. E aí eles falaram assim, Vânia, você tem condições? Eu falei assim, meu Deus, como é que eu faço isso? Então foi uma prática que foi acontecendo, e aí eu conseguia levar de 7 da manhã a meio-dia. Foi difícil. O dia que eu dei um bom dia, que a comunidade toda achou que era um bom dia maravilhoso, eu aprendi com um menino da técnica. Ele falou assim, Vânia, sai da sua casa, já vem ouvindo rádio, vem cantando. Quando você chegar aqui, você vai conseguir dizer aquele bom dia que vem da alma. Bom dia! E aí eu consegui. Então foi uma luta muito difícil, dos 4 aos 40, eu posso dizer para você, até conseguir fazer o que eu mais gostava, que eu acho que eu mais gosto. Mas foi uma trajetória, digamos assim, de muitos percalços, mas que me ensinou bastante. E foi aí, um belo dia lá na Rádio Estácio, a primeira pessoa que eu entrevistei foi que me trouxe para a Rádio Rio de Janeiro, por isso que eu corri esse tempo todo. Altamiro Carrilho. Um belo dia entra aquele senhor, eu sabia quem era, e aí o menino da rádio falou assim, olha, sou entrevistado de hoje, Altamiro Carrilho. Eu falei, meu Deus, eu nunca entrevistei ninguém. É fácil, senta aí, é só bater um papo. E assim foi, conversamos, ficamos amigos, saí da Rádio Estácio, fui para uma outra rádio em São Gonçalo, continuamos amigos, e ele falou assim, eu acho que nós vamos ou para a Rádio Nacional ou para a Rádio Rio de Janeiro. Ele me falou de novo do Coronel. E assim eu vim parar aqui com o Altamiro Carrilho. Num programa locado, ele conhecia o Célio Berrondo. O Célio Berrondo tinha falado como é que seria a parte publicitária. Conheci seu Elmo também. E ele falou assim, então vamos estrear o Terceira Juventude, que era um programa que eu tinha criado na Rádio Estácio. Tinha o programa de segunda a sexta-feira, que era de 7 a meio-dia, que era Bom Dia Comunidade. E esse era nos finais de semana, porque já havia a preocupação da rádio na época com pessoas de mais idade, ouvirem boas músicas ou recordarem suas músicas. E assim eu cheguei aqui, com o Altamiro Carrilho. Chegou, né? E ficou. Aí foi acontecer isso, o seu Gerson disse isso, porque o Altamiro falou assim, não, o Gerson na estreia do programa, ele desceu toda a rádio para ouvir o programa, o pessoal ficou muito satisfeito, e o Altamiro, não, o Vânia não vai ficar aqui não, o seu Gerson vai. E um belo dia o Altamiro também teve que viajar para o exterior, fazendo a programação dele, ele tinha o patrocínio do Banco do Brasil, e aí eu escolhi. Ficou e está, né? Porque foi uma das primeiras vozes que chamou a minha atenção. Olha, que eu cheguei aqui em 2007. Uhum. E quando eu entrei pelo portão, acompanhada de Cristina Brito, para ser entrevistada no Movimento Espírita em Foco pela Maria José, a voz de Vânia estava no ar, ecoando pelos corredores. É verdade. E eu levei uns dias ainda, né? Porque eu cheguei para fazer a entrevista, fui embora, voltei 15 dias depois, porque o Gerson me chamou, e depois eu voltei para ficar com Maria José. E aí foi que eu fui conhecer essa criatura maravilhosa, com essa voz lindíssima, e que está aqui representando, nesse momento, todas as mulheres que trabalham na Rádio Rio de Janeiro, na área técnica, e que vocês não sabem quem são, mas que nós vamos dizer o nome de algumas delas para você já. Não saia daí não, fique conosco que nós voltamos daqui a pouquinho. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Pois é, e todas as semanas, quando surge a oportunidade, não tem acontecido muito, porque nós estamos fazendo programação gravada, nós temos aqui nosso quadro chamado Agenda do Movimento Espírita. E nós queremos anunciar uma palestra que vai ser muito, mas muito importante. Nós gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção. Há um tema que atualmente está na mente e no coração de todos nós. A pandemia está promovendo o retorno à pátria espiritual de muitos companheiros. E nós ficamos, às vezes, impactados e, por que não dizer a verdade, também temerosos. Então, o Centro Espírita Maria Angélica está convidando você para uma palestra no domingo, dia 14/3, ou seja, já agora, daqui a 2 dias, com o Wagner Paixão. Wagner Paixão é escritor, é orador e vai conversar das 10 às 11 desse domingo, dia 14/3, sobre esse tema. Você pode assistir ao vivo pelo YouTube no endereço www.youtube.com/CEMA, CEMA. Vai ser muito bom nós podermos ouvir alguém que se interessa tanto pelas explicações de todas as atividades que nós realizamos na vida, de todas as situações a quais nós somos submetidos na vida à luz da doutrina espírita. Wagner Paixão, orador e escritor espírita, dia 14/3, às 10 horas, pelo YouTube do SEMA. Você vai poder conferir para poder gravar melhor esse endereço nas nossas redes sociais, vai estar lá no nosso Agenda, que é um dos quadros do nosso site, para que você não perca essa oportunidade. Mas nós estamos aqui também para conversar sobre o papel da mulher na Rádio Rio de Janeiro. A Vânia, todo mundo já sabe que é essa pessoa com essa voz linda. Todos nós conhecemos dos programas que ela faz, Obrigado. Dos comerciais que grava, dos spots que faz. Mas hoje, já de algum tempo para cá, a Vânia também é coordenadora de programação. Ou seja, existem algumas pessoas que trabalham aqui hoje sob a tutela de Vânia. Antes de nós falarmos dessas pessoas, nós queremos fazer uma pergunta à Vânia. Pois não. Pergunta que às vezes eu faço a algumas das convidadas que estão vindo aqui, ou dos convidados, falar da sua experiência na Rádio Rio de Janeiro. A gente já sabe como Vânia chegou aqui, mas nos conte, Vânia, uma história marcante dessa sua passagem na Rádio Rio de Janeiro. Ah, tem tantas histórias marcantes, mas eu vou considerar quando nós resolvemos criar um programa que desse voz à mulher. Foi uma mulher brasileira. E aí eu me lembro que eu cheguei assim, era uma coisa muito interessante, porque através das ondas do rádio eu conheci outras mulheres de outras emissoras de rádio, que era o pessoal do grupo Fala Mulher, da Band. E aí foi uma coisa interessante, porque eu mudei para Paquetá, eu estava nessas rádios, na Estácio, conheci Denise Viola, recebi uma correspondência dela, e aí era um evento assim, Foram Deusas para Sempre. Eu fui a esse evento. E aí eu aprendi ali coisas que às vezes as pessoas não ensinam para nós mulheres, e é a valorização de cada uma, como ser mulher, como ser integral. Eu achei aquilo interessante. Eu falei assim, meu Deus, eu estou nas ondas do rádio e eu não tinha esta visão. O que o rádio pode fazer para despertar aquela mulher que está em casa? E eu vi ali mais de 50, 60 radialistas, Goiás, Amazonas, não sei o quê, todo mundo reunido nesse lugar. E aquilo para mim foi um grande aprendizado. Eu saí de lá felicíssima, eu cheguei aqui e falei, seu Elmo, olha, tem uma novidade. Acho que com o tempo a gente pode construir um espaço para que a gente possa dar voz à mulher. Aí eu falei assim, não, mas a mulher pode ser falada em vários programas. Eu falei, mas a gente poderia construir isso. E foi um passo a passo, e eu me aconselhei com Nádia do Culto Vale, que eu também solicitei que viesse para cá. Eu falei assim, me ajuda a fazer esse programa? Nádia, o pessoal da produção, eu chamei a mulherada toda da rádio. E também chamei os meninos. Eu falei assim, a parte de música eu quero que vocês nos ajudem, tá?
Não vamos tirar os meninos, mas a ideia é que a gente possa, através desse programa que dá voz à mulher, dar voz a tantas outras que estão em casa, às vezes em depressão, às vezes em tristeza. E alguém falou assim, você conhece Joana de Ângeles? Eu falei, não conheço. Então, dá uma olhada, inspire-se nisso. E aí eu comecei a receber de ouvintes vários livros de Joana, recebi da Ana Spranger, da própria Nádia e de ouvintes também. E comecei a ver que a questão da mulher, a Joana bem explica também. E eu falei assim, gente, então dá pra gente juntar a questão, por exemplo, Joana, em várias encarnações teve esse nome, em várias encarnações ela teve alguns embaraços com a própria fala. Então, acho que a gente está no tempo da rádio dar esse espaço para as mulheres, acho que é a parte marcante. Foram várias, mas eu acho que essa construção foi porque foram com todas as mulheres que estavam aqui. Tinha gente que não queria, Thaís Mota estava aqui, Cristina Delia estava aqui, mas elas não conseguiam ter essa visão. Eu falei assim, gente, se vocês assistirem esses seminários, vocês vão ficar maravilhadas, porque ninguém nos ensina o que nós devemos sentir por dentro, que a gente é por dentro. Mas num seminário de radialistas, eu comecei a perceber. Eu descobri também num desses seminários de uma senhora que é catadora de coco lá no Amazonas, através do programa que se chama Viva Maria, ela mandou um áudio, na época, um escrito, sei lá, alguém escreveu por ela, para a comunicadora, dizendo o seguinte, hoje eu tenho orgulho de me chamar Maria, porque através do rádio eu aprendi a me valorizar, dar valor à minha vida e ser quem eu sou. Sou até respeitada e meu marido me respeita. Então foram construções que eu fui vendo, eu falei assim, gente, que coisa bonita, porque você fala no rádio, o seu programa você apresenta, mas eu não tinha dimensão do que você tem, do universo que você tem atrás do microfone. E daí a nossa grande responsabilidade. Então, acho que o grande marco foi quando a rádio abriu espaço para que todas nós, e as que vieram antes de nós, pudessem falar. Então, entrou todo o movimento espírita, as mulheres espíritas, programadoras espíritas, todas. Eu acho que foi um canal muito grande. E aí disseram assim, mas por que isso? Eu falei assim, vamos pensar em Joana. E assisti uma peça de Joana, quando tem uma parte em que ela, numa das encarnações, acho que é Juana de la Cruz, que ela vai falar alguma coisa que ela é impedida de dar o seu pensamento, projetar a sua voz. Então, acho que um grande marco de todas as coisas legais que aconteceram aqui foi quando deu a possibilidade da rádio abrir esse espaço que é o que temos hoje. Tantas mulheres trabalhando, inclusive, porque isso foi chamando mais pessoas. Eu acho que, sei lá, energeticamente, eu não sei explicar. É claro, e hoje nós temos a consciência plena de que o Mulher Brasileira, ele é um programa que ele é pensado. O programa de rádio é para todos. É para todos, na verdade é para as famílias, mas acaba sendo a mulher a ponte, exatamente, né? Exatamente, e hoje em dia você escuta o rádio em qualquer lugar, você com um celular, você escuta a rádio em qualquer parte do mundo. Exato. Mas aquela mulher que está em casa e que continua ainda ouvindo o rádio, exato, está lá distanciado em algum cômodo da casa enquanto ele está fazendo as suas atividades corriqueiras do dia a dia, é um programa em que diz que essa mulher brasileira é mais do que simplesmente mãe, exatamente, é mais do que simplesmente uma dona de casa. É um programa que traz informações não só sobre a vida da mulher. Desperta nela uma vontade de ser mais. Exatamente, mas informações variadas. Hoje nós temos quadros nesse programa que é de extrema importância. Quando nós falamos de saúde, quando nós falamos de cuidados mentais, cuidados com o corpo, né? Existem quadros que falam sobre isso. Quando várias informações chegam através de um programa chamado Mulher Brasileira. Ele não é feito para a mulher brasileira, ele é feito para todas as mulheres. Todos. Mas naquele momento em que a rádio cria esse espaço de fala, né, em que a mulher tem essa possibilidade de se colocar como alguém que também é ouvida, que também é inspiradora, que também tem essa possibilidade de sentir aquela inspiração em si mesmo e desejar fazer algo por ela. É muito importante. Por então, ela e pelas outras, é muito interessante isso. Não foi à toa que nós convidamos a Vânia para fazer esse nosso bate-papo, já que o nosso programa, né, é às sextas-feiras e o dia 8 foi na segunda, a última. Mas nós não poderíamos deixar de homenagear as mulheres, porque faz parte da história da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos hoje mulheres aqui, né, Vânia, em vários espaços. Sim, hoje em no dia, administrativo.
a gerência da rádio está nas mãos de uma mulher. Samara, tem Sandra, né? Samara, Sandra, Márcia, que é a nossa secretária. Sim. Então, são várias mulheres que estão hoje na parte administrativa da rádio, que são a porta-voz, né, da diretoria. Temos Leila, temos Sheila. Aí tem Leila e Sheila. Quem nunca ligou, disse um alô e não escutou Rádio Rio de Janeiro, bom dia, Rádio Rio de Janeiro, boa tarde, e as duas vozes são maravilhosas. É Sheila e Leila, que recebem os recadinhos, que ficam correndo de um estúdio para o outro, levantam os recados quando os programas ao vivo estão no ar. Elas estão fazem ali a ponte entre o ouvinte e o comunicador. Fazem a ponte entre o ouvinte e o comunicador, ficam ali atentas quando o programa tem um sorteio, quando a gente sai de dentro do estúdio. Elas já estão lá com o nome, com o endereço. Hoje em dia nós não chamamos mais ninguém para vir buscar nenhum sorteio na rádio, por motivos óbvios, a gente tem que colocar no correio, mas elas são eficientíssimas. Estão ali já com o nome, com o endereço, já confirmaram pelo telefone. E eu vou dizer para vocês que eu acho muito interessante, eu achava, né, quando nós estávamos podendo, né, até 2019, fazer atividades externas. Sim. E que nós íamos para alguns eventos e que elas começavam, e todas elas iam aos eventos, que elas começavam a falar e alguém chegava assim perto e dizia, é você que me atende no telefone. Reconheciam a voz. Jornalismo, Lohane Alvim. Exatamente, nós temos Lohane Alvim no jornalismo. Dani Lapidos também, reconhecida. Que faz o Mulher Brasileira hoje de uma forma primorosa, também tem uma voz lindíssima. Tem. E a rádio, hoje em dia, a Rádio Tatiana, tá Juliana, Jéssica, pessoal da digital. Uma sensibilidade absurda. Uma sensibilidade extraordinária. A Rádio Rio de Janeiro hoje, ela é ouvida e assistida no mundo inteiro. Isso só foi possível por causa da rede social, só foi possível por conta da internet. O que poucas pessoas sabem é que nesse comando dessa internet com o Facebook, o que vai para o YouTube, os stories, o Instagram, tudo aquilo que acontece lá é feita por essas 3 meninas. Agora e aí tem um detalhe. Oi. Cláudia Dutra também. Sim. E aí nós chamamos de meninas porque elas são realmente muito jovens. São. E eu, hoje em dia, fico assim me colocando, vocês me perdoem abrir essa licença aqui nesse momento, porque eu sou a única mulher na diretoria da rádio, não tem outra mulher. E é muito interessante, porque eu lido com homens, alguns da minha faixa etária, outros mais velhos, e outros mais jovens. Você é a porta-voz da emissora. E outros mais jovens. E eu fico ali no meio deles, né, no marketing, preciso conversar com todo mundo, falar com todo mundo, entre eles e os funcionários, entre eles e você, público ouvinte. É um renascimento, né, não? Essa turma toda, eu acho. Eu me sinto extremamente orgulhosa quando eu sento na frente do computador e penso, eu vou fazer alguma programação, eu vou fazer aqui algum projeto para ser submetido à diretoria para as pessoas que estão lá fora. Até março do ano passado, nós estávamos aqui recebendo as pessoas do Clube da Fraternidade. Fazendo um ano agora. Que nós criamos aqui um evento mensal, que era o aniversariante do mês, mas nós também sorteávamos aniversariantes do Clube da Fraternidade para vir comer esse bolo com esse funcionário do mês que fazia aniversário. E eu ficava extremamente feliz de poder ser essa ponte entre o pessoal do Clube da Fraternidade e a Rádio Rio de Janeiro. Eu passei por uma experiência em 2019, uma experiência inesquecível. Eu fiz questão de manter o vídeo e a foto no meu telefone para todas as vezes em que você fica desanimado, porque de vez em quando desanima, né? A dificuldade de desanima. Nem todos os dias são solares, é verdade. Nem todos os dias são solares, como disse a nossa amiga, e tem dia que você desanima. Mas um ouvinte completou 80 e alguns anos, e o neto dela teve a ideia de pedir para a Rádio Rio de Janeiro fazer uma nota. Olha que legal. E eu achei muito interessante, esse pedido chegou até a diretoria, minha avó vai fazer aniversário tal dia, assim. Eu perguntei, quando é o aniversário? Aniversário, sei lá. Isso deve ter sido numa sexta-feira, o aniversário era na terça, na quarta seguinte. E eu falei, essa pessoa mora onde? Essa pessoa mora em Maricá. Olha só. Falei, bom, isso é mais para minhas bandas, né? Do lado de lá da Poça Salgada, já que eu moro em Niterói. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou na casa dessa ouvinte.
Só avisei ao neto, para não acontecer uma surpresa que pudesse ter um desfecho desagradável. Avisei, eu vou, em nome da Rádio Rio de Janeiro, dar parabéns à sua avó. Que maravilha. E aí pegamos um Uber lá em Niterói, nos batemos lá para Maricá, procura daqui, procura dali, não achava o endereço, finalmente eu consegui. E qual não foi a minha surpresa e a minha gratidão quando essa senhora abriu a porta de casa, toquei a campainha, alguém falou, vai vó, vai lá abrir a porta. E ela ficou parada me olhando, eu não tinha a menor ideia que ela soubesse quem eu era, porque eu fiquei imaginando que ela assistisse apenas pelo rádio. Ela realmente assiste o programa pelo rádio, mas quando está na casa dos netos, o pessoal bota o computador. Que legal. E quando ela abriu a porta que ela me viu, ela falou, Cláudia Adulta, ela falou o meu nome inteiro. Que maravilha. E me deu um abraço, mas eu fiquei tão emocionada que eu que não conseguia falar com ela. Ela falou, o que é que está acontecendo? Eu falei, a Rádio Rio de Janeiro veio te dar que parabéns. Que coisa legal, que coisa boa. E aí eu percebi, mandei os vídeos para cá, para a rádio, as meninas colocaram no YouTube e tudo mais, e aí eu percebi que talvez era isso que não tinha ainda na diretoria, a sensibilidade de uma mulher que pudesse fazer essa ponte. E eu fiquei muito feliz, foi naquele dia que eu desisti de sair, de permanecer, mesmo com dificuldade, na tarefa, porque é uma tarefa extremamente gratificante. Então as mulheres que estão aqui na rádio, todas nós temos um papel muito importante, que é de humanizar as nossas relações. Exatamente. Essas meninas todas, essas mulheres todas que nós citamos o nome, aqui não me lembro agora o nome das meninas que nos dão aqui o suporte. Tem, a dupla Vera e Luzinete? Olha aí, a Vera e a Luzinete são as duas meninas que nos dão aqui o suporte na higienização da rádio. Sempre deram antes da pandemia e continuam dando agora. São elas que... Nada é possível sem isso, sem elas. Isso, elas estão aqui para manter um ambiente limpo, carinhosamente higienizado, que oferta ao cafezinho, que traz a água quando nós estamos no estúdio. E o sorriso, porque elas fazem isso sempre. Elas fazem isso, sorrindo. Então a Rádio Rio de Janeiro hoje também é um espaço feminino. Também. Isso é muito bom. É um espaço feminino e isso é muito bom, é muito importante que as pessoas que estão em casa compreendam que temos os nossos grandes programadores aí, Eduardo, Valdenir, nosso próprio presidente, o Vitorino, André, João, tantos outros, porque nós temos aqui uma infinidade. Meninos e meninas. São 70 e poucos programadores que a rádio tem, mas existe um grupo enorme de pessoas ligadas à Rádio Rio de Janeiro que são mulheres. E nós não poderíamos deixar passar em branco esse mês especial da mulher, essa semana em que o dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, sem falar das mulheres que estão na Rádio Rio de Janeiro. E aí, é claro que eu não vou deixar de fazer a mesma pergunta que eu fiz para Deusa Nogueira, que vocês já ouviram aqui a entrevista, a Cristina Brito, que vocês ouviram na semana que passou, entrevistei a Cristina. A Cristina está lá em Portugal. Maravilha, mas fez um esforço extraordinário, continua fazendo programações para a Rádio Rio de Janeiro. E eu faço a mesma pergunta para todos os programadores. Rádio Rio de Janeiro completando 50 anos. O que significa para você, programadora da Rádio Janeiro, porque você, além de coordenadora técnica, você também faz programas. O que significa para você a Rádio Rio de Janeiro? Eu acho que ela significa vida. Pelo seguinte, porque o que nós recebemos de telefonemas de ouvintes que estão em solidão, em tristeza, e o nosso bom dia chega no coração deles com uma vitalidade tão grande que eu acho que simboliza a vida. Eu me lembro de um ouvinte, eu estava na época com Célio Berrondo apresentando Manhã na Rio, e um ouvinte falou assim, eu tenho 3 filhos. O bom dia que vocês me dão é inigualável, porque os meus 3 filhos não falam comigo, por um problema financeiro, enfim. Mas ela falou assim, bom dia de vocês, da rádio, é vida para mim. E eu acho que a rádio é vida, porque muitas vezes uma palavra que você fale no seu programa Movimento Espírita em Foco, ou que alguém leia, se o Vitorino leia, ou que eu leia, qualquer programador leia, uma palavra espírita, uma palavra amiga, pode salvar a vida de uma pessoa que está naquele momento em depressão e pensando numa coisa que não é legal para ela, que nunca vai ser legal. Então eu acho que a Rádio Janeiro é vida, através da palavra, através da música, através da informação, mas é vida o tempo todo pulsando. Porque a pessoa que está lá em casa, ela tem a rádio como companheira, nós somos companheiros deles. E daí a nossa grande responsabilidade com o que a gente vai levar ao ar, porque
se a gente chega no coração dessas pessoas, essa gratidão dessas pessoas chega ao nosso coração e nos faz mais responsáveis ainda pela palavra. Então, eu acho que é vida. Eu acho que a Rádio Rio de Janeiro, para mim, significa vida. Vida o tempo todo pulsando. Ela está 24 horas no ar e as pessoas também estão 24 horas, ou pelo menos uma boa parte, nos acompanhando. Então, acho que é uma vida que a gente troca. Uma sabedoria de vida. Eu acho que, para mim, é esse sentido de vida. Vida pulsando, como se fosse um coração se batendo. Eu vejo a rádio assim. E isso, Vânia, é muito importante vindo de uma pessoa que está há tantos anos aqui na rádio como você, porque nós hoje estamos aqui, pegamos uma parte desse cinquentenário, né? Sim. Uns estão há 10, outros 12. Nós estamos aqui há um tempo. Eu cheguei em 1997, então, junho de 97. Nós estamos aqui há um tempo significativo. Outros já haviam construído essa estrada por onde nós estamos andando agora. A idealização, a materialização disso, dessa ideia. E nós estamos aqui consolidando esses 50 anos de atividades ininterruptas da Rádio Rio de Janeiro. Mas temos uma responsabilidade muito grande, mulheres ou homens. Sim. Nós temos a responsabilidade de estruturar para mais 50 ou quantos mais a espiritualidade achar que é necessário ainda a existência dessa voz, que hoje é ouvida no mundo inteiro, chamada Rádio Rio de Janeiro. É verdade. Então é muito importante para nós sabermos da fidelidade do ouvinte, sabermos que a rádio é companheira desse ouvinte em várias faixas etárias. Hoje em dia nós conseguimos atingir um público mais jovem por conta das redes sociais, mas tudo aqui é feito e pensado para que a rádio continue a existir e que ela consiga fazer muitos anos de atividade. Por isso, eu agradeço a você, Vânia. Eu agradeço e espero ter cumprido bem com essa responsabilidade de trazer todas as meninas comigo. E eu tenho certeza que o público ouvinte também gostou. Nós estamos sempre dizendo a vocês que a rádio faz 50 anos, mas o presente é sempre para você, ouvinte. E como não poderia deixar de ser, nessa nossa despedida nós vamos deixar a voz de uma outra grande mulher que fez uma diferença imensa no cenário artístico brasileiro. Maria Bethânia, com a oração de São Francisco, desejando a você, ouvinte amigo, um final de semana de paz, de saúde, de tranquilidade. E até a próxima semana com mais uma história de um programador com a Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, beijo. Obrigada, Cláudia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.